E agora não é nenhuma dessas notícias, né, que a gente vive dando. Empresas que estão deixando home office, empresas que estão instituindo home office para sempre. Sempre a gente está dando essas notícias aqui, né, na Nova Brasil FM, de grandes empresas, que algumas têm mandado todo mundo de volta o presencial e outras enormes falando, não, agora quase não vai ter prédio, não. Todo mundo no home office, porque deu certo esse trabalho remoto. Para falar com a gente aqui, nosso colunista de arquitetura, Ricardo Meire, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes da Nova Brasil. Prazer estar aqui de novo. Bem, muita gente agora possibilitado, né, com a pandemia, teve essa possibilidade de fazer um trabalho em casa, mas a gente sabe que tem uma série de desafios nesse processo. Para algumas pessoas é o paraíso, para algumas é o terror na terra, esse trabalho remoto. A gente está aqui para ajudar as pessoas a terem uma coisa mais tranquila, né, uma vida mais tranquila. Dentro da arquitetura, como é que a gente pensa trabalhar dentro de casa, conciliar essa estação de trabalho ali na sua sala, na sua cozinha, ou então quem tem privilégio de conseguir um espaço separado dentro de casa? Como a gente administra isso no nosso lar? O grande desafio é exatamente conciliar funções que, de certa forma, são conflitantes, né? A casa foi feita para ser lugar de descanso, de repouso, de lazer. Hoje, não só isso, mas também isso, né? A gente trabalha em casa, mesmo que não tenha a sede da empresa em casa, você leva trabalho para casa cada vez mais, porque o nosso trabalho está no computador, está no celular. Estamos sempre conectados. Então, dentro da arquitetura, eu até dividiria em dois problemas mais comuns que a gente pode ter. Quem tem o privilégio, a condição de ter um espaço específico para isso, é mais fácil resolver, porque você vai ter um escritório em casa. Aí é o home office mesmo, né? Quem não tem esse privilégio, quem vai dividir, inclusive o seu espaço de trabalho com outras pessoas, ou tem o lugar de trabalho na sua sala, quem mora em lugares menores, como eu, por exemplo, meu apartamento é pequeno, eu digo que você não tem um home office, você tem um home working, que é diferente, chique, né? É o trabalho em casa, mas não o escritório necessariamente. Ainda assim, é possível torná-lo mais eficiente, mais confortável, mais eficaz para esse trabalho. Aspectos básicos relacionados a conforto, iluminação, mobiliário, ergonomia, para que você, no momento do trabalho, consiga ficar o mais focado possível na sua atividade, eliminando ou pelo menos minimizando essas distrações que fazem parte do dia a dia da própria casa. Então vamos começar com iluminação, assim. O que a gente pensa? Ainda tem coisas, perfis, né? Assim, tem perfis que gostam de um ambiente mais luz, tem um perfil mais iluminado, mas o que realmente funciona e é eficaz do ponto de vista da arquitetura para ter um trabalho de forma confortável? Ótimo. É até legal porque a gente ouve muito cliente dizendo, eu não gosto de luz amarela, eu gosto de luz branca. Você pode gostar de qualquer cor, mas a gente tem uma questão ergonômica, né, de eficiência para determinadas atividades. Então, por exemplo, a luz branca, né, a gente chama de luz fria e luz quente. As luzes mais frias, de branco para azul, elas são muito boas para aumentar a concentração, a gente fica em alerta. Então, ao longo do dia, é bom que você tenha mais claridade, uma luz mais para o branco. Por outro lado, à medida que o dia vai terminando, você vai tendo a luz natural, inclusive, mais baixa, o nosso corpo começa a produzir melatonina para a gente se preparar para o sono. E a luz branca diminui a produção de melatonina. Então o ideal é que você tivesse, se possível, luz natural sempre, né, se preocupando com o reflexo principalmente, e com luz demais, né, ter como filtrar essa luz, mas a luz natural é a melhor luz que tem. Mas no caso da luz artificial, você poder ter uma luz mais clara ao longo do dia, e ao entardecer você procurar trabalhar com uma luz mais pro amarelo, assim, que é uma luz que não impede, não vai te dar insônia e vai preparar o teu corpo para poder se acalmar quando a noite chegar, o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Muito importante, muito. E a gente tem isso cada vez mais, né? A gente vai ter um episódio aqui da coluna só sobre iluminação, sobre luz, mas a gente tem visto a importância do sono na nossa vida. Sim. E como uma iluminação faz toda a diferença. Nessa mesma questão de às vezes uma coisa que é inconsciente, inclusive, a gente não tem noção, uma consciência do que está acontecendo, mas interfere na nossa vida, é em relação a cores. Cores, que é um assunto que eu adoro. Eu sou daltônico, não conta pra ninguém, é segredo. Um arquiteto daltônico, adorei. Se você encontrar outro, você me conta que eu não conheço, arquiteto daltônico. Mas eu preciso trabalhar com cor, né? E até por ser daltônico, eu procuro estudar muito o aspecto científico da cor, técnico. Sensacional. E aí o cliente vai comigo na loja, você acha, essa aqui tá boa? Eu falo, cara, não sei, mas eu sei que a cor tal é melhor pra isso e tal. Mas assim, falando sério, eu sou daltônico mesmo, não tô mentindo não. A cor, independentemente de gosto, tem cor que eu gosto e cor que eu não gosto. Para trabalho, para função de concentração e atividade, o ideal é que você tenha uma cor que não te distraia,
não aumente o seu nível de estresse, te acalme, mas não roube sua concentração. Então, o que pode roubar a concentração, além da cor? Estampas muito chamativas, né? Estímulos visuais que podem te saturar. Eu não gosto de dizer tal cor é boa, tal cor é ruim, por motivos óbvios, né? Mas eu diria que cores mais sóbrias, verde, azul, são mais indicadas para ambientes de trabalho. Evitar amarelo, laranja, vermelho, que é a minha cor preferida, o vermelho. Mas procurar tons menos saturados, porque isso acaba aumentando a fadiga visual e complicando sua concentração e a tua acuidade visual, inclusive. Eu tô adorando essa história que você falou do daltônico, arquiteto. O meu marido, ele é engenheiro de televisão e ele é daltônico também, mas ele ficava sem falar pra ninguém, porque assim, o pessoal falava assim, essa imagem tá azul? Aí, essa imagem tá verde? Aí ele, peraí, aí ele ia pra ciência. E tinha um aparelho lá. Ele falava, olha, melhor do que a minha opinião. Vamos ver o que os dados mostram. Aí ele passava a imagem nos dados, aí tinham os gráficos mostrando tá muito azul, tá muito amarelo, tá muito verde. E aí ele conseguia falar com propriedade, trabalhar e entregar um resultado melhor. Mas do jeito que você faz. Sim. É ciência, é dados, é estudo e não a percepção mesmo, como vocês veem. Vocês trabalham do jeito que dá e não tem restrição, né? Apesar do daltonismo, muito legal. Outra coisa que a gente estava conversando, né, você tinha visto trazer, essa questão de ventilação. Eu acabei de levantar, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você deve ter visto eu levantando rapidinho aqui, porque começou a ficar muito quente. Eu já liguei o ar-condicionado aqui, enquanto estava conversando com o Ricardo, para dar uma arejada, para ficar mais tranquilo, porque isso, o calor esse abafado já estava me incomodando. Então, assim, tem que levar isso em conta também, porque pode causar uma irritação que acaba comprometendo a produtividade. Sim, tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo, né? Você acaba tendo um estímulo sensorial que divide a tua atenção, né? Então, existem dois tipos de atenção, né? Falando um pouquinho de neurociência aqui. Uma atenção que a gente chama de top-down, de cima para baixo, que ela é voluntária. É aquela que eu presto atenção no que você está falando, naquilo que eu estou lendo, no que eu estou escrevendo. E tem uma atenção que é a bottom-up, que é de baixo para cima, que ela é controlada pelo meu sistema límbico, que é aquilo que é meio automático, é um barulho, é um ruído, é uma cor, é um movimento. E a temperatura, se ela me incomoda, eu que sou muito distraído, inclusive, um lugar que é ambientalmente desconfortável também diminui a minha concentração. Assim como a luz, se você tiver condições, é sempre melhor privilegiar ventilação natural. O que não exime, né, a importância de uma boa ventilação, um condicionamento artificial, para que você mantenha a temperatura do ambiente num nível confortável para você. Já que a gente está falando de home office, a gente pressupõe que tem uma pessoa trabalhando, duas no máximo, não é um ambiente corporativo em que a gente briga porque sobe a temperatura, abaixa a temperatura. Em casa a gente não vai ter isso, provavelmente. Bem, eu conheço algumas casas que assim, o marido é calorento, a mulher é friorenta. Eu sou esse caso aí, a gente fica brigando com o ar-condicionado. Em relação também a essa questão de inconsciente, assim, você não sabe nem tá entendendo o motivo de não estar sendo produtivo, como é que fica a questão da ordem, assim, da questão da ordem dentro da sua casa? A organização, o cérebro humano ele é viciado em ordem. É por isso que a gente, quando era criança, buscava significado de algumas formas, até ver ursinho na nuvem. É um softwarezinho que o cérebro humano tem para encontrar lógica nas coisas. Então, quando eu encontro ordem, você não precisa ser aquele, né? Eu não sou muito fã de signo, mas um virginiano, assim, é o virginiano, né? Que é assim. É então, metódico. Você não precisa ser obcecado por ordem, mas uma organização, não só de encontrar as coisas no lugar certo, mas tudo estar no seu lugar para que visualmente seja agradável, é uma distração a menos. Então, eu sou muito desorganizado, é meio hipócrita dizer isso, mas eu sou muito desorganizado, mas um espaço organizado, ele influencia de forma positiva a atividade que você está realizando. Você trabalhar, eu que sou arquiteto, desenhar numa mesa organizada, eu acabo rendendo mais porque eu tenho menos distrações, inclusive visão periférica, aquilo que eu não percebo que eu estou vendo. Então a poluição visual, ela nos incomoda, seja na rua, seja na roupa que eu estou vestindo, seja no ambiente em que eu estou. Falando na roupa, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, gente, mas Ricardo Veste Candanguices, quem é uma marca de Brasília, do Cadiego, um abração para eles, marca Made in BSB, aí é uma camiseta, quem tá no YouTube, quem tá na rádio, vou descrever, é The Builders, os construtores, e aí tem só a silhueta do JK, do Oscar Niemeyer, que mais tem embaixo? Lúcio Costa e Burle Marx.
Os lindões, gente, Fundadores. apaixonada. Candanguices aí, made in BSB maravilhoso. E aí, nada melhor para um arquiteto. E voltando a essa questão de você, de organizado, olhar, visão periférica, eu estava lendo também, Ricardo, que quando a gente tem um computador, um notebook, por exemplo, quem trabalha muito no notebook em casa, e fica olhando para baixo, o fato da nossa pálpebra ficar olhando para baixo tende a ter menos é um estado de sono, a pálpebra baixa tende a isso. Você, mesmo de forma não consciente, se você trabalha só no notebook, que coloca a sua tela e sua cabeça fica para baixo, sua pálpebra fica na metade do olho, vai dando um sono, não vai ter tanta atenção quanto uma tela mais alta. Então, pensar nessas coisas também de disposição da sua tela, das suas coisas para uma visão ficar mais na frente, na altura do seu olho, pode ser interessante. Sim, talvez seja esse o ponto mais crítico dos lugares ou espaços adaptados para se trabalhar. São os aspectos ergonômicos. Olha. Né? Ergon vem do latim trabalho, então é tudo relacionado às condições, medidas, dimensões, equipamentos mais adequados ao desempenho de uma tarefa. Então, a gente acha que ergonomia é só a altura da cadeira, a altura do braço, né? Mas ergonomia é luz, ventilação, cor, o equipamento adequado, tudo isso é ergonomia. E quando você fala do monitor, até pelo fato de o monitor não estar na minha altura confortável de trabalho, eu me forço naturalmente a abaixar o pescoço. Isso provoca uma carga absurda no pescoço, que é um dos grandes responsáveis hoje por afastamentos de trabalho. Antigamente era coluna, hoje em dia é dor cervical. Nossa. Porque você submete o teu pescoço a uma carga absurda para ficar o dia inteiro ali no notebook. Então, a altura adequada, cadeiras, sim, né? A perninha ali 90 graus, um piso certinho para manter a sola do teu pé apoiada, o cotovelo a 90 graus. São coisas que a gente no mundo corporativo aprende, mas acha que em casa não é necessário. Aí você pega a cadeira de jantar para trabalhar. Nossa, sou eu. Quem nunca, né? Pega a poltrona, bota o notebook no colo. Então, assim, você pode pegar livro, aumenta a altura do teu notebook. Se você puder conectar um teclado avulso, né? Isso faz com que você se canse menos e acaba sendo a mais eficaz naquilo que você está fazendo. Nossa, total. A gente tem essa preocupação lá em casa. Assim, meu marido não. Meu marido tem uma cadeira gamer, um visor, que são 2 visores, lá um colado no outro, na altura do olho, tudo bonitinho. E aí eu só que fico na mesa de jantar, com a poltrona que está no final da mesa de jantar, com um notebook aqui pequenininho, que eu tenho que ficar mais perto dele para conseguir ler, que eu tenho um pouco de miopia, enfim. Mas com essas dicas aí, vou implementar já na casa, que estou de mudança, todas essas dicas que o Ricardo deu pra gente. Ricardo, a gente teria um programa inteiro para falar disso, não vai se esgotar, voltaremos a falar sobre esse tema algum outro dia, mas suas dicas já foram sensacionais. Muito obrigada. E só lembrando, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como te encontra? Pode me encontrar no Instagram, que é mais fácil, né? @RicardoMeira_. Inclusive, se quiser sugerir pauta pra gente, sugestão, né, sobre arquitetura, sobre Brasília, o que você quiser saber, estamos aqui toda semana para conversar com você. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu.